E aí sim, eu podia arrancar os portões de uma cidade. E daí? E a iluminação de uma cidade que eu esperava que você iluminasse com caráter. Então, muito importante, gente, compreender o que Tiago está dizendo aqui no capítulo 3, versículo 13. Diz assim: quem de entre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia na paz, para os que exercitam a paz. Olha que profundo. Pronto, a gente sabe que Tiago, ele liderava a igreja, então os assuntos dele é mais doutrinário. Ele trata mais o interno. Apóstolo Paulo tratava também coisas doutrinárias, no entanto que ele tenha essa missão, né, de esclarecer coisas do Velho Testamento ali no Novo, falando que algumas coisas tinham desvanecido, tinha passado o seu tempo, né? Por exemplo, vocês não precisam mais sacrificar animais, Jesus é o cordeiro. Jesus é o nosso cordeiro. Então ele começa a trazer clareza. Mas quando você chega no lugar que você vai pregar o evangelho a primeira vez, você precisa falar da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Cristo. Quando a pessoa aceita a fé, então ela vai começar a descobrir sobre a razão da nossa fé, os fundamentos da nossa fé. Ela vai descobrir sobre justificação, regeneração, confissão de pecado, arrependimento. Então ela vai ser mais... as raízes vão vir depois, né? Tiago não, já tratava as coisas já da galera já da antiga já. Agora vamos uma tese no pescoço mesmo, só para o cara dar uma despertada. E aqui ele fala de uma coisa que estava provavelmente acontecendo na igreja. Muitas pessoas manifestando inteligência. Muitas pessoas com QI alto, usando letra para manipular pessoas. Usando de artimanhas e mecanismo para gerar nas pessoas essa dependência, onde a dependência não era no Cristo, né? Quer ver? Alguém começa a ensinar alguém com o propósito de ligar aquela pessoa a você, a ela mesma, quando deveria todos nós ensinar as pessoas para ligar elas a Cristo, porque nós também somos homens, não morremos por ninguém, irmãos. Nós precisamos ligar as pessoas a Jesus, porque um dia ela pode precisar estar ligada no Cristo e ela está ligada na gente. Nunca deixe alguém desenvolver um culto para você, igual pegam no pé do Luiz. Ali Luiz dá um salto dessa altura, né? Mas os indianos tratam isso como respeito. Mas é verdade, às vezes tem sempre alguém tentando pegar o nosso pé e produzir um culto. Às vezes, você... Tudo bem, gente, admirar é uma coisa totalmente diferente, cultuar é outra coisa. Então nós precisamos ver, e Tiago tinha entendido, que se a sua sabedoria, o seu entendimento, ele não se mostra por cuidado, se ele não se mostra por bom trato, irmãos, nós esquecemos que o nosso evangelho tem que ter bom trato. Você é uma pessoa, não estou falando de ser uma pessoa política, mas você tem que ser uma pessoa de bom trato. Falar bem com as pessoas, conversar bem com a sua esposa, conversar bem com os seus filhos, conversar bem com as pessoas no seu trabalho. Irmão, estou falando que reganhar os dentes para todo lado, não estou falando disso, mas estou falando que você tem que ter um bom trato.
E a sabedoria, ela precisa se mostrar os seus frutos com bom trato. E aqui eu vejo a igreja falhando em algumas coisas. A igreja pensou que fazer cara feia é sinal de santidade. Não, irmão. Jesus era uma pessoa mansa e ele transmitia um ambiente de mansidão e humildade, mesmo sendo Deus. E ele vai dizer nesse versículo que é para mostrar esse bom trato em mansidão de sabedoria. Que a sua sabedoria ela seja manifesta por atitude de mansidão. A maneira como você fala, talvez o que você fala está certo, mas a maneira como fala está errado. Eu posso falar coisas certas e não ter o tom certo, a atitude certa e prejudicar aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, porque simplesmente não estou usando o bom trato que Tiago está evocando na igreja em Jerusalém. Vocês precisam melhorar nisso. E esse é o primeiro apelo do primeiro versículo. Depois ele fala, mas tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração. Não vos glorieis nem mintais contra a verdade, porque ele percebeu que as pessoas tinham muito litígio, porque contencioso é quando alguém está indo em jurisprudência, está indo em júri com algo, uma petição contra alguém. Ou seja, vocês estão com situações jurídicas aí, vocês estão com... E o pior, essa contenção, essa disputa entre vocês é causada por inveja. Olha só o que é sabedoria, que não é aquela que vem do alto, né? Que não tem mansidão e não é uma sabedoria pura, causa uma disputa na igreja, que todo mundo queria falar bem, mas o problema estava no agir. Todo mundo falando bem, todo mundo conhecendo, todo mundo entendendo, todo mundo manifestando inteligência, mas poucas pessoas manifestando o cuidado, e aí o sentimento que gerou essa disputa entre eles era inveja. E a inveja, irmãos, é mal de feitiçaria. A Bíblia vai tratar a inveja como bater tambor. Eu nunca frequentei o terreiro de macumba, nunca tive essas práticas de cultuar esse tipo de coisa. Mas quando deixa a inveja tomar conta, é a mesma coisa que bater tambor. E tem, infelizmente, pessoas que têm a Bíblia na mão aberta e conhecem bastante, mas ainda bate tambor, que deve se arrepender disso. Se arrepender, sabe por quê? Porque você não pode ter inveja, que é como se você estivesse declarando para Deus que o que Ele te deu é ruim e que Deus deu mais para o outro. Que Deus tem filhos prediletos. Na verdade, não. Deus tem filhos obedientes. Que Ele deu, assim, Jesus para todos. Só que tem uns que querem mais. Então, Deus vai dando conforme a fome, né? Então, ele fala disso. E ele viu que as pessoas estavam com sentimento contencioso no coração, mas ainda estava se gloriando disso. É como se eu iniciasse uma disputa com alguém cujo a base era as escrituras, o meu propósito não era levar entendimento, o meu propósito não era levar saúde, o meu propósito não era fazer com que a gente realizasse melhor a obra de Deus, mas meu propósito era ganhar um debate. Meu propósito é levantar uma bandeira, é mostrar que eu era mais inteligente. Então eles estavam se gloriando de ter esse tipo de comportamento. E eles estavam mentindo contra a verdade. Mesmo tendo conhecimento da verdade, eles estavam insistindo que aquilo era correto. E aí Tiago está descendo o chicote no lombo dessa galera. No versículo 15 ele fala, essa não é a sabedoria que vem do alto. E aí ele explica que existe duas sabedorias que competem. A do alto e a terrena. A terrena é diabólica, é animal. Por que ele fala que a terrena é animal e diabólica? Porque ele está falando que é sem racionalidade. Quando fala de animal, fala assim,
Você não tem racionalidade nisso. O que vocês estão fazendo? Vocês só querem estar certo, quando na verdade, quando falta o amor na explicação, irmão, não tem fruto, não gera nada. Então, era terrena, animal, e aí escalava para um nível pior, diabólica. Então, irmão, toda vez que o homem ele fica na terra, ele começa a agir irracionalmente e inclina para algo diabólico. Por quê? Por mais que a gente esteja na terra, nós não somos terráqueos, mano. Nós não somos dessa terra, não. Nós estamos só de passagem aqui. Quando Jesus estava com aqueles 2 ladrões na cruz, né? Os 2 malfeitores, a Bíblia trata eles como malfeitores, porque tinha feito alguma coisa muito grave em relação a Roma. Um falou da eternidade, outro falou da terra. Pode olhar. Um olhou para Jesus e falou: se você é filho de Deus, desce da cruz, tira eu também. Vamos fazer uma rebelião aqui. Eu vou ser seu número 1. Eu vou matar por você, mas me safa desse lugar, tira a gente daqui. Só que o outro, do lado direito, falou: que isso, cara? Você não entende? Nós estamos aqui por causa da justiça contra os nossos próprios erros. Esse homem está aqui inocente. E aí ele fala: quando chegar no paraíso, você vê? Quem está vendo pelo céu, fala pelo céu. E quem está vendo pela terra, fala pela terra. Um queria se safar, o outro queria ser lembrado quando Jesus entrasse no seu reino. Um tinha uma visão celestial, o outro tinha uma visão terrena. Irmãos, você pode ter planos na terra, você pode ter projetos e deve fazer seu projeto familiar para alcançar suas coisas. Mas todos os seus projetos, quando você der a assinatura, olhou a mulher, olhou o esposo, esse é o nosso plano. Senhor, está aqui. Isso é o que a gente planejou, mas lembre, o Senhor é o diretor da nossa vida. Se houver algum ponto aqui que está contrariando o seu plano para nós, nós queremos que o Senhor tenha liberdade para mexer aqui nas estruturas do nosso projeto de vida. Porque, como diz, né, Provérbios 19, muitos planos há no coração do homem, mas o propósito de Deus prevalecerá. Você tem que sempre colocar ali, mas a sua vontade está acima da minha vontade. Isso é maturidade. Então ele percebe que a sabedoria que vem do alto, ela não é terrena, ela não é animal e diabólica, mas a sabedoria que vem da terra, né? A sabedoria terrena, ela é diabólica, ela é animal e ela tem isso porque ela pensa só aqui e agora. Porque onde há inveja e espírito contencioso, há aí perturbação e toda obra perversa. Agora, ele já começa a falar que a inveja, espírito contencioso, tipo, a inveja gera um ambiente de disputa, esse contencioso, que é disputas, rixas, pessoas arrastando a outra para o tribunal, pessoas entrando se degladiando verbalmente, não precisa ser fisicamente, pessoas se degladiando, perturba, né, o ambiente e faz com que todas as obras sejam perversas. Agora imagina alguém do lado de fora da fé tentando ver, por exemplo, na internet, ouvir alguma coisa de Deus e ver lá aquelas perturbações que a gente sabe que acontecem na internet agora, né? É um que roubou, é um que fez, outro acusa, aí é pior. Irmãos, não é o mundo que está fazendo isso com a gente. Infelizmente, a gente faz entre nós. Depois tem outro problema. De fato, pastor, mas alguns estão fazendo errado. Quando está fazendo errado, sabe onde eu tenho que ensinar? Eu tenho que ensinar aqui na minha comunidade, sem televisão ligada, sem internet ligada, falar: gente, esse comportamento aqui, esse comportamento dessa pessoa, que pode ser um líder até nacional ou internacional, está errado.
Mas ele, em si, eu não posso desabonar tudo, mas isso aqui eu não concordo. Não concordo por quê? Por causa dessa palavra, é minha missão instruir a minha comunidade sobre algo errado, para vocês também não serem enganados. Mas quando eu vou para uma plataforma digital para denunciar, para falar, irmãos, é um desserviço para o reino de Deus. Porque um pastor que cai em adultério lá no Brasil, prejudica a gente aqui, porque nós somos da mesma fé. As pessoas nunca vão separar a gente. A pessoa que rouba lá no Brasil, ou rouba aqui em Portugal, irmãos, quando eu cheguei aqui há 17 anos atrás, a gente não podia nem falar que a gente era crente, se eu ouvisse o nome pastor. Porque recentemente, antes de eu chegar, tinha acontecido, uma comunidade tinha chegado aqui e tinha feito atrocidades em relação à coleta. Irmãos, a coleta é verdadeira. Falar dízimo, oferta, é bíblico, é verdadeiro. Mas quando alguém usa disso com um sentimento perverso, terreno, machuca as pessoas. E aí machucou as pessoas, fizeram uma grande reportagem sobre o assunto e nós que chegamos depois levamos com toda aquela responsabilidade de homens que são facciosos, que têm inveja, que têm desejo de enriquecer, mais do que desejo de falar de Deus, prejudicou a gente. Mas eu não vou para a internet aí para poder falar nomes e colocar, para poder bater de... Irmãos, eu vou ensinar na minha comunidade. E quando tiver em algum lugar em que, por exemplo, agora a gente está falando para a internet. Eu não vou falar aqui nomes porque o propósito não é esse. O propósito é falar da verdade. A doutrina, é como eu disse, Sansão, ele era poderoso, forte para arrancar o portão de uma cidade, mas não conseguia vencer um rabo de saia. Ele não conseguia vencer os seus apetites sexuais. Ele estava sempre caindo na imoralidade. José não. José saiu correndo de uma mulher que tentou dar uma chave de perna nele. Então há sempre um José honrando a Deus. E infelizmente há sempre um Sansão desonrando a Deus. A questão aqui é, olhando para essas duas figuras, qual você quer ser? Eu quero ser José, que às vezes passou 13 anos preso, injustamente. 13 anos ele venceu ali. Oh Deus, eu só estava tentando fazer a sua vontade, você sabe que eu não fiz nada. E passou lá 13 anos, meu amigo. Que seja mentira aquilo que disserem contra você. Irmãos, eu não me defendo mais. É mentira? Eu não me defendo, só fico tranquilo. Por quê? Porque o tempo te defende. Não levanta a sua defesa. Confia no Senhor, porque Ele é bom. E Ele fala, essa perturbação que perturba o ambiente religioso não, ambiente sagrado, que perturba a relação. Porque se acontece algo nesse altar, irmãos, pessoas de liderança, vamos supor, o líder máximo, fere toda a igreja. Quantas famílias se perdem? Quantas pessoas deixam de acreditar? Depois tem sempre gente imatura que vai divulgar, que vai falar, e que aquilo vai ferir o reino em si. Então todos os dias eu estou aqui, não é porque eu sou bom, eu estou aqui porque eu sou ruim. Não estou nos pés de Jesus, não é porque eu sou bom, não, é porque eu sou difícil mesmo. Se eu não matar a minha carne todos os dias, irmãos, o Sansão que está dentro de mim quer viver, mas eu quero fazer viver José dentro de mim. Eu quero que José esteja presente. Eu quero fugir da carne, eu quero fazer a vontade de Deus, porque assim Deus pode te dar o governo do Egito. Pode te dar autoridade no Egito. Quando as pessoas virem até você falar com autoridade. Como é bom você falar com autoridade em algum assunto. Como é bom você falar depois de sustentar um casamento de 20 anos. Com lealdade, fidelidade a Deus. Não com soberba. Porque, irmãos, quando começa a ficar com soberba, abre brecha para o diabo passar o rodo também. Mas é com temor. E falar. A Bíblia diz que as mulheres mais anciãs devem instruir as jovens sobre o bom trato, sobre o cuidado com o marido, sobre o perigo de sentar na mesa errada,
de tomar conselho com a pessoa que não tem conselho para dar. Então, a Bíblia é altamente instrutiva, irmãos. E Tiago está se esforçando para deixar para nós aqui esse tesouro. E, finalmente, né, o tema dessa lição aqui nessa madrugada é sabedoria do alto. Ele vai falar no último versículo qual é a sabedoria do alto. Nesse último versículo que a gente leu, no versículo 17. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ele faz uma escala. Ele fala de pureza. Ele fala, primeiro, gente, pureza. Uma vez Jesus botou, nós falamos isso acho que ontem, não sei, essa semana, não lembro quando, que ele pegou uma criança, quando os discípulos estavam disputando para ver quem era o maior, ele pegou uma criança e falou assim, quem não se tornar... Por que uma criança? Pureza, capacidade de não levar litígio. Jogou o carrinho na cabeça do outro, daqui a pouco... Segunda, né? Aí você pega o outro menino que você jogou o carrinho agora. Tá aqui o carrinho. O outro, perdoa, meu amigo. Sabe quem faz as crianças ficar com raiva um do outro? São os pais. Coloca. Não, da próxima vez, vai em cima. Dá umas unhadas também. Eu tô falando para você não ensinar o menino a se defender, não. Se defender é diferente, irmãos. Às vezes, isso é sabedoria diabólica, é terrena e é animal, irmão. Não, mas nós não podemos ser aqui a pureza. Jesus pega uma criança porque ele sabe, eles são puros e vocês têm que ser como criança, puro de coração, sentimento limpo, lavado todo dia no sangue de Jesus, pureza no trato, pureza no falar, pureza na mentalidade. A criança não pega nada, não tem malícia. Agora uma criança muito jovem, muito pequena, com muita malícia, pode saber que quem contaminou ele foi um adulto depravado, ou fora da ordem, ou fora do Cristo. Porque dentro dos nossos lares, irmãos, nossos filhos crescem com um nível de pureza que a gente vai instruindo, guardando. Hoje, com os acessos na internet, as crianças estão cada vez impuras mais cedo. A mente impura, maldade e malícia, que a gente demorou lá no nosso passado a entender coisas que as crianças hoje estão entendendo mais cedo. E aí sim, o nosso trabalho hoje é muito mais duro, porque a gente tem que ficar muito atento. Depois ele fala, a sabedoria do alto também é pacífica. Irmãos, bem-aventurado um pacificador. Hoje alguém está saindo no tapa, são filhos de Deus. Alguém está saindo no tapa no trânsito, a pessoa ela não corre para separar, ela pega logo o telemóvel. Agora eu vi no trânsito uma coisa, foi assim, rapaz, a mulher encostou num cara da bicicleta, e aí o ciclista desceu meio enfurecido. Aí o homem de trás parou o carro também, correu e se meteu entre os dois. Falou, não, companheiro, calma. Aí calma, vai resolver. A mulher, mas a pessoa está cega ali, fugiu da racionalidade, entrou no animal, no modo animal. E aí tem que ter um pacificador, irmãos. Quem é pacificador aqui? O evangelho te chama para ser um pacificador. Cadê os pacificadores? Correu lá e se meteu. Aí o cara foi acalmando, né, mano? Não, eu não vi, Senhor, me perdoa. Eu também tomei passando mal. O homem acabou, no final, pegando na mão da mulher e lembrou que podia ser sua irmã, podia ser sua mãe, podia ser sua mulher, quando você não está lá para proteger ela. Amigo, pelo amor de Deus. Bem-aventurado pacificador. Aí o cara que pegou aquele vídeo falou, você está vendo? Bem-aventurado. Esse é o Filho de Deus. Esse aqui ganhou o dia. Esse aqui trabalhou mais para Deus do que, às vezes, um pastor que prega no culto e ensina coisa errada. E é verdade. É triste, mas é verdade. Depois, moderada. A sabedoria do alto é moderada. Sabe o que é algo moderado? É algo equilibrado. Sabe o que está faltando no nosso evangelho, às vezes? Equilíbrio. Equilíbrio no falar, equilíbrio emocional, equilibrado, moderação.
Moderação é andar na medida correta. Até tem, para quem, nos casos, nós não bebemos, né? Mas para quem bebe, tem até aquela fala, beba com moderação. Mas, irmão, beba com moderação, você está num sol, você vai assistir um jogo, no intervalo, 30 mil propaganda de cerveja. Sempre ela escorregando, soando pro lado de fora, uma mulher seminua vendendo para você. Desculpa lá, irmão, se isso não é diabólico, eu não sei o que é diabólico, não. Aí depois dá aquele conselho, beba com moderação. Tá tudo bem. Tranquilo. Sim. Não, a moderação que nós estamos falando é equilíbrio emocional, espiritual, decisões acertadas, sem entrar no modo animal. Porque no modo animal vai escalar para um modo diabólico. Depois ele fala, tratável. Irmãos, tanto de gente que não se deixa mais tratar. Ouvir uma palavra dessa é um absurdo. Eu quero ir numa igreja que vai falar, vai fazer massagem no meu ego, vai colocar eu para cima e vai falar que eu posso pecar à vontade. Não, não pode. Vai para o inferno se ficar pecando. Tem que lutar contra o pecado. Todos os dias tem que acordar sabendo que o urso e o leão estão morando dentro de você e você precisa asfixiar ele até ele morrer. Tratável. O urso e o leão, mas você precisa ser a ovelha, irmãos. Davi venceu o urso e o leão, todo mundo pensa talvez na imagem do leão pulando em cima dele. Não, o urso e o leão é aquele que quer devorar a ovelha que ele é. O urso é aquele urso que quer devorar a ovelha que ele é. Então ele tem que vencer o urso e o leão dentro dele, que quer destruir a ovelha que ele devia ser. Isso é que a gente precisa ter. Tratável, coração tratável, pessoa que se deixa ensinar, pessoa que ouve conselho, pessoa que recebe um abraço. Enfim, cheia de misericórdia. Irmãos, misericórdia é um assunto da nossa vida. Nós que temos sabedoria do alto, temos que ser misericordioso. Misericórdia devia ser uma coisa comum entre nós, e não algo miraculoso. Por exemplo, a gente faz aqui, exerce misericórdia de segunda a sexta, na hora que a gente coloca comida na mesa, mas isso aqui não devia ser algo, um susto. Isso aqui devia ser comum em todo lugar. Depois fala, cheias de bons frutos. Irmãos, fruto é cultivado. Erva daninha nasce sem ser convidado. Você capina no quintal agora, dá uma chuva, à tarde tá lá o capim de novo olhando para você. Fala, porque esse negócio nasce. Ou seja, de maldade nasce, mas o fruto tem que ser cultivado. Então você tem que regar, você tem que cuidar, você tem que podar. Então, cheia de bons frutos, sem parcialidade. Tem muita gente que, infelizmente, para esse é isso, para aquele é aquilo. Cheia de parcialidade. Não, para Igor aquilo, para o Wilson aquilo. Não. A nossa sabedoria ela tem que ser sem parcialidade, sem preferência, sem preferidos. Tem que colocar na mesa e falar para você, é isso aqui, todo mundo tem que comer o mesmo. Tem para todos. Não tem para todos também. Isso é algo importante. E, finalmente, o problema da hipocrisia, que é o último assunto aqui desse hipocrisia, irmãos. Sem hipocrisia. Irmãos, como a hipocrisia faz a gente desanimar, né? Quando a gente vê um bom discurso com um comportamento errado. Isso é hipocrisia. Boas falas, boas conversas, bom discurso, sabedoria mecânica, né? Aquela que sabe usar os versículos, os textos, mas quando você vai, chega perto, não vê verdade. Hipocrisia. Fuja da hipocrisia. Irmãos, hoje, se você ser verdadeiro, só de você ser verdadeiro no seu falar e no seu agir, está pregando. No silêncio. Eu não tenho o microfone na mão. Eu não prego no domingo, não sou escalado. Não, irmãos. Só de você ser íntegro. Só de você devolver o troco a mais no mercado, na fila, a pessoa. Porque é raro, mas devia ser comum. Antigamente, a pessoa nem precisava ser da fé para poder ser honesto, gente. Um aperto de mão valia contrato. Então, cuidado com a hipocrisia, não deixe ela tomar conta de você. Vamos vencer isso. Esse foi o conselho do nosso irmão Tiago. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse privilégio de ouvir essa palavra nessa manhã, a sabedoria do alto,
A sabedoria do alto, Senhor, ela é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, sem parcialidade, e ela não é hipócrita, Pai. Ela não tem hipocrisia nela. E nós pedimos que isso hoje seja uma verdade nas nossas vidas, em tudo que a gente fizer, no bom trato, no realizar. Eu oro, Pai, para que haja santidade, santificação na mente e no coração dos meus irmãos daqui, e que a presença do Cristo possa iluminar o nosso entendimento, fazendo com que a gente venha brilhar até esse dia perfeito, Pai. Nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém.